Bem, na Bolívia, tenho que dizer, me pediram que eu pregasse todo sábado. Todo sábado estava pregando em algum lugar 3 ou 4 vezes por dia. E o assunto que me pediam para tematizar, no começo eles não se importavam, mas quando eu falei sobre o surgimento do movimento do Advento e de onde nós viemos, porque se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você está indo. Essa é a verdade. E nos é dito que a luz do clamor da meia-noite ilumina o caminho daqueles que estão indo para Nova Jerusalém, dos que estão indo rumo ao alto clamor. E perguntei, alguém aqui sabe o que é o clamor da meia-noite? Uma pessoa. Então eu perguntei sobre o santuário. Vocês entendem? Ninguém levantou suas mãos. Ninguém levantou sua mão. Não sabem por quê. Eles nem sabiam por que somos adventistas, basicamente. Sim. Se você não entende o santuário, se você não entende o que Deus fez no santuário, você não entende o que Jesus está fazendo hoje, o que Ele faz hoje no Santíssimo. Sério? Eles nem sabem que existe um Santíssimo, um lugar santo. E finalmente eu disse, ok, vamos começar do começo. Então falamos sobre isso e no final sabe o que eles disseram? Você poderia voltar próximo sábado? Então eu voltei e comecei essa comunidade de igreja, em igreja, em igreja, só falando sobre história básica de Adventismo, e por que somos um movimento de Advento, e qual que é a nossa missão no futuro. E sempre estava cheio, toda hora. E quando eu fui para a Austrália, eu decidi que também eu iria me focalizar em parte das 6 apresentações dessa série. Eu iria focalizar parte dela em nossa história. Porque mesmo hoje, em países de primeiro mundo, eu diria mesmo em alguns de nossos seminários teológicos, eles não falam mais sobre isso. Porque eu estava na Suíça outro dia e eu mencionei alguma coisa sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E outro pastor que estava comigo, ele disse, David, muitos dos nossos professores, eles não creem mais nisso. Na verdade, eles deveriam renunciar. Se você não crê mais nisso, então, por favor, se retire. Certo. O que nós não precisamos é que você fique aí dentro, ensinando os nossos jovens. Portanto, nós temos que ensinar aos nossos jovens verdade sólida. E eu acabei de descobrir que o ministério Secrets Unsealed, do pastor Stephen Bohr, nos Estados Unidos, acabou de abrir uma escola teológica. E é isso que nós precisamos, nesse momento. Eu já dei palestras em quase todas as nossas universidades. Não em todas, mas na maioria delas. E eu descobri que temos esse grande conflito que está acontecendo. Em todas elas. Tem algumas que são mais do centro teológico, outras são mais da periferia teológica. Mas, na verdade, todos os campos estão lutando com isso. E é realmente difícil encontrar uma universidade, um seminário, que ensina a fé tradicional adventista. É difícil encontrar. Teologia direta. Teologia direta, não tortuosa. Temos aí estranhas teologias. Algumas faculdades requerem um curso de formação espiritual, que, se for ver de perto, é espiritualismo. E algumas das faculdades exigem, é obrigatório, você tem que ser aprovado nessa matéria para poder se formar. E alguns de nossos estudantes se formam com especialização em formação espiritual e PhD em formação espiritual. E eu queria dizer que se eles têm esse tipo de formação, eles são muito perigosos para ser colocados em frente às nossas congregações. E eu estou tão feliz que nós temos outras escolas de profetas de teologia que estão surgindo por aí, que ensinam teologia sólida, tradicional. Eu chamei isso de teologia conservadora outro dia e um pastor me corrigiu dizendo, não, David, isso aí não é teologia conservadora. Isso é adventismo do centro. Certo. São os outros que foram para a periferia. Nós continuamos ensinando o que nós sempre ensinamos. Nós não somos conservadores, nós não fomos para uma ala lateral. Nós estamos bem no centro. Verdade é verdade. Nós sempre cremos nisso. A verdade é verdade. Nós continuamos aqui, foram eles que nos abandonaram. A gente costuma dizer, nós somos conservadores e eles são liberais. Não. Mas sabe, tem cada vez menos e menos adventistas do centro. Sim. Muitas pessoas são tentadas com mundanismo e ideias estranhas e assim por diante. Portanto, um dos assuntos com os quais lidamos, tanto na Bolívia como em Porto Rico, como na Austrália, são esses assuntos com os quais estamos batalhando ao redor do mundo. E adventistas têm que se confrontar com esses assuntos. Se você der uma olhada nos jovens formandos que estão saindo das faculdades de teologia, muitas pessoas não têm claro, será que o ministério é um chamado ou é uma profissão? Bem, os novos formandos creem que não passa de uma profissão. Você se torna um pastor. Ok, então a quem você presta contas? A seu chefe. Desculpa, isso não é o caso. Pastores de verdade são chamados por Deus. E você presta contas é a Deus. E ele disse que seria muito sábio da igreja se cada membro prestasse contas a Deus
antes que a seu pastor, e que cada pastor prestasse contas a Deus antes de prestar contas ao seu presidente de associação, e o presidente dessa iria prestar contas a Deus antes de prestar contas à União, e assim por diante, a divisão e até a Conferência Geral. Deus é o comandante supremo, e é Ele que se tem que obedecer acima de todos os seres humanos, todas as autoridades. Há um ditado em espanhol que diz, aonde manda capitão, não manda marinheiro. Quer dizer, aonde um capitão está no comando, o marinheiro não tem voz de autoridade. Portanto, se você tem um capitão acima de você, então você perde a sua autoridade. É o seu superior que assume o comando. Por isso, quando Deus dá uma ordem, não há autoridade humana. Ele é o capitão. Uma autoridade eclesiástica. Ele que é o comandante-chefe, e não importa quem você é, em que nível hierárquico você está, associação geral, divisão, não importa. Você não pode tomar o lugar de Deus. Portanto, quando Deus diz para fazer uma coisa, você sempre obedece a Deus.